Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossa segunda aula de Física Aplicada. Na primeira aula a gente viu então um pouco, a gente fez uma revisão na realidade sobre os temas que a gente já abordou em sala de aula. E agora na segunda aula a gente vai então abordar um pouco do tema de energia e começar também a falar um pouco do trabalho, beleza? De novo, muito importante, não esqueçam depois da aula de preencher o questionário que faz parte da avaliação de vocês. Então vamos lá. Slide 9. Slide 9. Então depois da revisão a gente vai começar então a entrar no tema de energia. Então a gente já sabe mais ou menos o que é energia, porque a energia ela está muito presente no nosso cotidiano. Então, por exemplo, a gente sabe que a energia que vem da energia do sol, a gente sabe que existe energia nos alimentos, a gente sabe que tem energia no petróleo, a gente sabe que existe energia elétrica. A gente sabe até, por exemplo, que existe uma matriz energética para os países. O Brasil tem a sua matriz energética, por exemplo. Aqui no slide 9 eu tenho uma figura, um gráfico em forma de pizza, que mostra aqui a matriz energética brasileira, que seria a oferta interna de energia no Brasil. Está em 2015. Nós temos energia do petróleo, nós temos energia do gás natural, nós temos energia do carvão, nós temos energias renováveis, energia nuclear e assim por diante. Várias formas de energia. Uma pergunta que vem agora é a seguinte. Tá, existem várias formas de energia e eu sei que existe energia, mas a pergunta é, o que é energia? Energia é uma coisa que ela é difícil de ser definida. O que eu posso dizer para vocês, inicialmente, é que a energia ela é um número que se conserva. É mais ou menos parecido com aquele joguinho do bafo. Imagine que vocês, aquele bafo que é com figurinhas, né? A galera do médio bate as figurinhas viram, se virar as figurinhas, acaba ganhando. Tá? Então imagine que você tenha lá 10 figurinhas, o seu adversário também tem 10 figurinhas. No total, o jogo começa com quantas figurinhas? 20 figurinhas. E você, no jogo, você acaba ganhando todas as figurinhas do seu adversário. Você vai sair com 20 figurinhas, ele vai sair com 0. Ou seja, depois do jogo, o número de figurinhas vai ser o mesmo. Só trocou de bolso. Seu adversário começou com 10, você com 10. No final ele termina com 0 e você com 20. O número total inicial, que era 20 figurinhas, continuou o mesmo. Se conservou. Então, energia é um número que ele se conserva. No SI, a unidade de energia é joule. Beleza? Então, no SI, a unidade de energia é joule. Slide 10. Então, como a gente já sabe, a energia ela se apresenta de várias formas. Nós temos energia mecânica, por exemplo, que a gente vai ter um foco bastante grande aqui na física aplicada. A energia mecânica ela é a soma da energia cinética mais da energia potencial. Nós temos energia química também, que, por exemplo, é a energia envolvida em combustão, energia nas baterias. Nós temos a energia térmica envolvida no motor do carro, envolvida em caldeiras. Nós temos energia elétrica, nós temos energia nuclear e outras formas de energia. Como a energia tem diversas formas e elas são aplicadas em diversas áreas do conhecimento humano, cada área, tá, apesar de eu ter o joule como unidade padrão, cada área ela usa a sua unidade específica para facilitar os seus cálculos dentro daquela área. Tá? Então, por exemplo, dentro da área de alimentos e um pouco na área térmica, a unidade de energia utilizada é a caloria. E uma caloria é igual a 4,19 joules. Na eletricidade, a unidade de energia utilizada é o quilowatt-hora. Tá? E 1 kWh equivale lá a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. Para a indústria petrolífera, tá, nós temos a tonelada equivalente de petróleo, TEP. E um TEP equivale a 4,19 vezes 10 elevado a 10 joules. E na parte térmica, aí, em algumas partes térmicas, né, por exemplo, ar-condicionado e assim por diante, também se utiliza a unidade térmica britânica, que é o BTU. E um BTU equivale a 1000 joules. Uma coisa importante, então, é que a energia, apesar da gente não saber o que ela é, a gente sabe que ela se conserva.
E a conservação de energia está descrita nessa frase aqui. A energia não pode ser criada nem destruída, somente pode ser transformada. Beleza? Slide 11. Vamos ver como exemplo, então, as diversas transformações de energia que ocorrem na geração de energia elétrica através de uma usina hidroelétrica. Beleza? Então, começamos inicialmente com a energia radiante do Sol. Ela incide sobre a água, tá? A água aquecida, ela gera, então, a nuvem. A nuvem, por sua vez, ela vai condensar. A condensação da nuvem, né? A chuva que vai encher a barragem. E a água na barragem, né, armazenada em forma de energia potencial gravitacional, ela vai se transformar em energia cinética e vai girar um gerador. Esse gerador vai gerar energia elétrica que vai ser então transportada através de fios, né, para indústrias e para nossas casas. Nesse processo todo, a energia ela vai se conservar. É claro, tá, que não é toda a energia radiante do Sol que vai chegar para a gente aqui na nossa casa ou nas indústrias, pois parte da energia, né, ela é de certa forma perdida porque ela se transforma em energia térmica, tanto na geração, tá, de energia, quanto também no transporte de energia. Então, por exemplo, né, parte da energia que a hidroelétrica ela gera, ela é transformada em energia térmica pela resistência elétrica contida nos fios. Tá? Isso seria uma perda de energia, tá? Mas ela não é uma falha da conservação de energia, porque a gente transforma energia elétrica aqui em energia térmica que vai aquecer o fio. Slide 12. No slide 12, nós temos aqui então uma escala crescente de energia, tá? Referente a alguns processos, tanto naturais ou processos criados pelo ser humano. Então aqui, ó, inicialmente, né, um objeto caindo, um objeto pequeno, caindo na escala mais ou menos de 1 metro ou de metros, tá, caindo, ele tem mais ou menos uma energia envolvida na escala de 1 joule. Uma dose mortal de raio-x tem mais ou menos uma escala de energia na faixa de 1000 joules, 10 elevado à terceira joules. Um caminhão em movimento tem mais ou menos uma escala de energia, então, de 10 elevado à quinta joules, aproximadamente 100.000 joules. Uma bomba atômica, tá? Uma bomba, então, de fissão nuclear, tem uma escala de energia, então, de 10 elevado a 14 joules. Uma bomba H, cujo o motor principal é a fusão nuclear, tem uma energia de 10 elevado a 18 joules, muito grande. Por exemplo, o movimento da Terra em sua órbita, tá, movimenta uma energia de 10 elevado a 33 joules. E a produção anual de calor solar, 10 elevado a 35 joules. Então a gente tem uma escala aqui crescente de energia, né, envolvida então em processos tanto criados pelo ser humano quanto em processos da natureza. Slide 13. No slide 13 nós temos então diversas conversões de energia e alguns processos que governam essas conversões. Vamos pegar alguns exemplos. Energia química sendo transformada em energia elétrica. A gente pode citar a priori dois, né, processos que geram, né, essa transformação de energia. Por exemplo, a bateria. A bateria transforma energia química em energia elétrica. O outro exemplo é a célula combustível, que transforma hidrogênio e oxigênio, a maior parte delas, né, em também energia elétrica. Outro exemplo, energia química em energia para calor, energia térmica. Que processos que fazem isso? O fogo, né? O fogo é uma combustão, transforma energia química, energia das ligações químicas, em energia térmica. Os alimentos fazem isso também, né? Eles armazenam energia química, nosso corpo processa essa energia química, gerando energia térmica para aquecimento do próprio corpo. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui, ó, luz para energia elétrica. Que processo, né, gera isso? Um processo seria a célula solar. Por exemplo, a célula fotovoltaica transforma energia luminosa em energia elétrica. Vamos pegar aqui, luz para luz. Um dos processos, né, que geram, né, tecnologias que geram luz para luz é o laser. O laser ele pega uma luz inicial, é armazenada na forma de energia atômica,
E depois, essa energia atômica ela é liberada de uma vez só, em um raio, um feixe de luz coerente, tá? Que também é uma energia luminosa. Então, nesse slide aqui, é para a gente ter uma noção dos diversos processos, né, envolvidos em conversão de energia. Slide 14, trabalho. Então, a ideia aqui é a gente começar a ver como que a física ela vê essa questão de transformação de energia. Vamos lembrar alguns conceitos, então. A gente já viu, né, que uma força ela pode aumentar a velocidade de um corpo ou também diminuir. Por quê? Porque a força ela gera a aceleração. Vamos pegar aqui, então, três exemplos, três GIFs animados de futebol. Então, aqui no primeiro GIF animado, temos o Roberto Carlos. Ele chuta a bola, né, pega uma velocidade muito grande, foi um balaço, e ele faz um gol contra a França. Inicialmente, antes do chute, a bola estava parada. Na hora que ele chuta a bola, a força da perna dele transfere, de certa forma, energia para a bola. Porque a bola estava parada e ela acelera, ganha velocidade e faz o gol. No segundo GIF animado, temos o Messi aqui perdendo o gol. Olha que sacanagem, né? Messi perdendo o gol, a Argentina perdendo o gol, que coisa bonita. Então aqui, ó, a bola está parada inicialmente, o Messi chuta a bola, aparentemente ele aplica uma força na bola muito grande, essa força acelera a bola demais, tanto que a bola acaba subindo e ele acaba errando o gol. No terceiro GIF animado, temos um chute do Cristiano Ronaldo. Tá? A bola está parada, a força da perna dele acelera a bola a uma velocidade muito grande e ele faz um golaço. Tá? Nesses três exemplos, a força da perna do jogador aparentemente acelerou a bola. Tá? E vem uma pergunta depois disso. A força que a gente aplicou, né? A força que a gente aplica sobre alguma coisa, sobre um objeto, na hora que a gente acelera ele, transfere energia para ele? Ou será que eu consigo retirar também energia de um corpo quando eu freio ele? Os corpos, eles são capazes de adquirir energia? Se sim, que energia que eles adquirem? No slide 15 vem as respostas, que são sim. A gente consegue transferir energia para um objeto através de uma força, tá? E também a gente consegue roubar energia de um objeto também através de uma força. E essa transformação de energia, ela tem um nome através de forças, ela tem o nome de trabalho. E no trabalho, que ele é simbolizado pela letra W ou a letra tau, W de work em inglês, tá? E aqui o tau é vindo do grego. O trabalho ele é a transferência de energia de um objeto ou para um objeto, tá? Através de uma força. E olha só, eu posso tanto transferir energia para um objeto, eu fornecer energia para um objeto através da minha força, e nesse caso o trabalho vai ser positivo, quanto também eu posso roubar energia do objeto, retirar energia do objeto, e nesse caso o trabalho vai ser negativo. Como o trabalho, tá, ele é uma unidade de energia, ele é uma transformação de energia, ele também é medido, né, na mesma unidade de energia. Então ele é medido também em Joule no SI. Para exemplificar isso, eu tenho aqui dois GIFs animados que mostram aqui então o transporte de duas caixas. Então no primeiro GIF animado temos um rapaz puxando uma caixa, a caixa estava parada, esse rapaz vem aqui com a corda, exerce uma força na caixa e transporta a caixa. O que a gente pode pensar sobre isso? O rapaz, para poder transportar a caixa, ele teve que gastar energia. Ele gastou energia. E para onde que foi a energia dele? Já que a energia ela não é destruída, tá? E nem criada. A energia que ele gastou foi utilizada para transportar a caixa. E ele fez isso através do trabalho. E uma coisa importante é o seguinte, na física não é as pessoas que trabalham. Na física quem trabalha são as forças. Então quem realizou o trabalho, no caso na caixa aqui, quem forneceu energia para a caixa conseguir se movimentar, foi a força que o rapaz aplicou naquela caixa. Tá? No segundo exemplo, nós temos aqui também uma caixa que ela vai ser movimentada por uma força de 50 newtons por 5 metros. A caixa, né, é um corpo inanimado, ela não tem vontade própria. O que acontece? Para ela poder se movimentar, sozinha ela não vai conseguir. Alguma coisa tem que transferir energia, entre aspas, para ela conseguir se movimentar.
Então, essa força de 50 newtons que a corda exerce para ela, realiza um trabalho positivo, porque transfere energia para ela, e essa caixa se movimenta por uma distância de 5 metros. Beleza? Agora é o seguinte, professor, a gente tem como calcular qual que é a energia transferida por uma força? Qual que é o trabalho realizado por uma força? Claro que tem. Vamos lá, slide 16. Então, no slide 16, nós temos a formulinha que me permite calcular qual que é o trabalho realizado por uma força. E olha só, o trabalho depende de 3 variáveis, tá? Vamos entender aqui as 3 variáveis. Então, aqui eu tenho o exemplo do slide anterior, onde uma força, ela então transporta uma carga de um ponto para o outro. Tá? O que a gente pode definir inicialmente? A caixa começou aqui e ela foi deslocada para o ponto final aqui. Tá? Olha só, a distância, né, o deslocamento que a caixa sofreu daqui para cá, a gente pode representar por essa letrinha D minúscula aqui. Tá? Esse D minúsculo, então, é o deslocamento que a caixa sofreu. Ela começou aqui e parou aqui. Então, o D minúsculo é o deslocamento da caixa. E o trabalho, ele depende do módulo do deslocamento, de quanto a minha caixa foi deslocada. Professor, o que seria módulo do deslocamento? Olha só, o deslocamento, vocês reparem, tem uma flechinha aqui em cima. Tá vendo? Tem uma flechinha aqui em cima. Quando tem uma flechinha em cima de alguma variável, isso significa que essa variável ela é um vetor. E o que é um vetor para a física? Vetor para a física, ela é uma flecha. O vetor, ele é uma flecha. Como assim, professor? Então, aqui o deslocamento, a minha caixa começou aqui, veio para cá, e eu represento esse deslocamento através de uma flecha. E olha só, os vetores, as flechas, elas têm 3 propriedades. A primeira propriedade é o tamanho da flecha, se ela é comprida ou se ela é pequena. Tá? O tamanho da flecha é chamado de módulo, ou também de intensidade. Então, o tamanho da flecha é o módulo, e o módulo do deslocamento é o que vai na fórmula. Quanto maior for a flecha, maior vai ser o deslocamento. Beleza? A primeira propriedade é o módulo. A segunda e a terceira propriedade da minha flecha é a direção e o sentido. Para onde que essa flecha vai apontar? Ela está na vertical? Está na horizontal? Vai para a esquerda ou para a direita? Tá? Então, os vetores têm 3 propriedades. Primeiro é o módulo, que é o tamanho da flecha, e a segunda e a terceira são a direção e o sentido. Na formulinha aqui, tá, só vai o módulo, só vai então o tamanho da flecha. Então, o trabalho da minha força depende do deslocamento, que é o tamanho da flecha, do módulo do deslocamento, que é o tamanho da flecha, mas também depende de quem? Ó? Na formulinha também tem o F. Quem que é o F? O F vai ser o módulo da minha força. Como assim, professor? A minha força, ela também é um vetor. Quando eu aplico uma força em alguma coisa, eu aplico em uma direção e em um sentido. Ela também é um vetor, então. Então, se ela é um vetor, ela tem o quê? Ela tem um módulo, que é o tamanho da flecha, ela tem uma direção e tem um sentido. Por exemplo, aqui, ó, alguém aplicou uma força na caixa e essa força ela está na diagonal. Ela não está exatamente na mesma direção que o deslocamento. A força foi aplicada na diagonal. Como um exemplo aqui do trenó. Tá? Eu tenho aqui uma senhora puxando um trenó com 2 crianças. O trenó vai ter um deslocamento que vai apontar na minha horizontal, mas a força que ela aplica está na diagonal, tá vendo? Essa minha força, ela faz um certo ângulo com o deslocamento. A direção e o sentido da força faz um ângulo com o deslocamento, tá? O meu trabalho depende do quê? Depende do módulo da força, depende então do tamanho da flecha da força, depende do módulo do deslocamento, depende então do tamanho da flecha do deslocamento e vai depender também do ângulo entre a minha força e o deslocamento. Esse ângulo aqui, no caso da figura, ele foi representado por uma letra grega, que é a letra θ, que geralmente é utilizada em
em ângulos. A gente vai ficar por aqui hoje, tá? Na aula que vem a gente vai fazer diversos exemplos, então, mostrando como que essa formulinha aqui ela é cobrada, como que ela cai em enunciados, tá? Como que se dá aqui esse deslocamento, essa força, esse ângulo. Beleza? Passar bem, ótima semana. Qualquer coisa estamos à disposição. Beleza? Um abraço a todos.